Oi, gente! Na videoaula anterior, nós fizemos a revisão sobre os modos verbais e sobre os três tempos do modo subjuntivo, né? O presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Agora, nessa videoaula, nós vamos relembrar aquilo que nós já vimos nessas videoaulas, que é advérbio e locução adverbial e a classificação dos advérbios e as locuções adverbiais. E no final da videoaula, tem algumas atividades, alguns exercícios para a gente poder fazer essa revisão juntando os dois, tá? Porque a segunda verificação desse mês de maio vai ser sobre esses dois conteúdos: juntar o advérbio e a locução adverbial, os modos verbais, saber dizer se é indicativo, subjuntivo ou imperativo, e saber dentro do subjuntivo se ele está no presente, no tempo pretérito ou no tempo futuro, tá? Então aqui nós vamos relembrar aquilo que já vimos. Feito? Então vamos começar. E aqui lembrando então o que é advérbio e o que é locução adverbial. Advérbio é a palavra que modifica, que dá uma informação extra para o verbo, para o adjetivo ou para um outro advérbio. Que informação extra? Que são detalhes do tipo local, que aconteceu alguma coisa, a intensidade com que alguém está de alguma forma, o tempo que aconteceu alguma coisa. E nós vamos ver cada um separadamente nas páginas seguintes. Rever, né? E o que é se o advérbio faz isso, a locução adverbial faz o quê? Ela dá as mesmas informações. Tempo, modo, lugar, intensidade, dúvida. Só que o advérbio dá essas informações com uma única palavra. E a locução adverbial me dá essas mesmas informações com uma expressão de duas ou mais palavras, como nos exemplos abaixo. Maria está lá. Quando eu boto Maria está lá, Maria é um substantivo. Está é um verbo. E lá, a palavra lá, ela veio para me dar uma informação a mais, para modificar o verbo estar. Está onde? Está em que lugar? Lá. Lá é a palavra que me indicou o lugar. Uma palavra só que indica lugar, eu chamo de advérbio de lugar. Marina está no colégio. Marina está no colégio. No colégio, indicou a mesma coisa, deu o mesmo tipo de informação que o lá. Que tipo de informação? Local. Marina está onde? No colégio. Então, de novo, indicou o lugar. Só que quando indicou esse lugar, fez essa indicação com mais de uma palavra, no colégio. E essa expressão, em vez de ser chamada de advérbio de lugar, eu chamo de locução adverbial de lugar. Lembraram? Então, vamos às classificações. Então, aqui, ó, advérbio e locuções adverbiais são classificados de acordo com o sentido que eles apresentam. Se eles indicarem o tempo, advérbio de tempo, ou locução adverbial de tempo. Se eles indicarem o lugar, advérbio de lugar, se for com uma palavra, ou locução adverbial de lugar, se for com mais de uma palavra. Ok? Olha os exemplos. Quando que eu chamo o advérbio de tempo ou locução adverbial de tempo? O nome já diz, quando indicarem o tempo. Quando responderem a qual pergunta? Qual é a pergunta que eu faço quando eu quero saber o tempo? Quando? Olha os exemplos. Hoje eu irei estudar. Eu irei estudar. Quando? Hoje. Hoje é a resposta para a minha pergunta quando. E indicou o tempo. Indicou o tempo com uma palavra ou com uma expressão de mais de uma palavra? Uma, advérbio de tempo. Eu fiz aniversário. Quando? Na semana passada. A resposta para o quando indicou o tempo. E indicou o tempo com uma palavra ou com uma expressão com mais de uma palavra? Uma expressão, locução adverbial de tempo. Então, o que eu tenho que gravar? Quando eu perguntar quando, a resposta sempre vai me indicar o tempo. E palavra que indica tempo é advérbio de tempo. Ou locução adverbial de tempo, se for com mais de uma palavra. Confere comigo como quando encaixa para todas essas respostas. Quando? Hoje. Quando? Ontem. Quando? Amanhã. Quando? Sempre. Quando? Nunca, jamais. Quando? Na semana passada. Quando? Daqui a 2 anos. Quando? Numa tarde. Quando? Às vezes. Fácil? Quando indica tempo. Uma palavra, advérbio de tempo. Duas ou mais palavras, locução adverbial de tempo. Lugar.
Qual é a pergunta que eu vou fazer agora para que a resposta seja o lugar? Lugar, pergunta. Onde? Onde? Aqui, ali, na esquina, em casa, no estádio, no meio da rua. Exemplos. Eu fiquei aqui o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro. Onde? Aqui. A palavra aqui me indicou o lugar. Esse lugar foi indicado com quantas palavras? Uma. Então, aqui é o advérbio de lugar. E embaixo. Eu fiquei em casa o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro onde? Em casa. De novo, indicou o lugar. De novo, foi a resposta para a pergunta onde. Qual é a diferença? É que quando eu respondo aqui, eu fiz isso com uma única palavra. E quando eu respondo em casa, eu fiz isso com uma expressão de mais de uma palavra. Significa que em casa, locução adverbial de lugar. Aqui, advérbio de lugar. Olha como a pergunta de novo bate. Eu fiquei onde? Aqui. Eu fiquei onde? Ali. Onde? Na esquina. Onde? Em casa. Onde? No estádio. Onde? No meio da rua. Advérbio de lugar ou locução adverbial de lugar indica, responde a palavra onde, ok? Agora, advérbio de modo. Advérbio de modo responde a palavra como. Eu arrumei a roupa. Como? De que modo? Cuidadosamente. Eu arrumei a roupa com cuidado. É a mesma informação, é a mesma circunstância, só que aqui o modo foi dado com uma única palavra, advérbio de modo. E aqui foi dado com uma expressão com mais de uma palavra, com cuidado, locução adverbial de modo. Eu fiz tudo isso. Como? Devagar. Devagar. Rápido. Com cuidado. Mal. Rapidamente. Cuidadosamente. Muitos advérbios que terminam com mente vão indicar o modo, ok? Cuidadosamente, lentamente, atenciosamente. De que modo? Atenciosamente. De que modo? Cuidadosamente. De que modo? Atenciosamente, ok? Modo é como. De que modo? Como? Fácil, né? E a intensidade? A intensidade vai responder a pergunta quanto? Eu sou feliz. Quanto eu sou feliz? Bastante, pouco, muito. A menina está muito cansada. Cansada é o adjetivo da menina. Ela está cansada. O quanto ela está cansada? Muito. A menina está bem cansada. O quanto ela está cansada? Bem. Quanto? Muito, pouco, bem. Não é bem de estar se sentindo bem, é sinônimo de muito, de bastante. Tanto, bastante. Intensidade é quanto. Eu estou. A porta está fechada, a porta está trancada. Agora eu vou acrescentar um advérbio de intensidade ao adjetivo trancada ou fechada. Ela está muito fechada, bastante fechada. O quanto ela está fechada, ok? Esse trio aqui eu resolvi colocar na mesma página para confrontá-los, para ver como fica mais fácil. O advérbio, ele também pode ser de afirmação, ele pode ser de negação e ele pode ser de dúvida. E os nomes já se respondem, já se explicam. De afirmação: sim, eu irei à sua casa. Realmente, você é linda. Certamente, tudo dará certo. Sim. Agora é o contrário de negação. Não, eu não irei à sua casa. De dúvida. O nome já diz também, ó, de dúvida. Talvez eu vá à sua casa. Possivelmente a gente se encontre amanhã. Exemplos. Certamente eu irei à festa. Realmente você está linda. Não, negação.
Não, não estou ouvindo você. De dúvida, possivelmente eu viaje, ok? Agora a informação, a circunstância de meio ou instrumento. Eu irei cortar a carne, mas eu vou usar qual instrumento? A faca. Eu vou escrever com o quê? Vou escrever à mão. Eu vou bater na boneca. Vou bater com o quê? Com uma flor. Eu vou viajar, mas que meio eu vou usar para viajar? Eu vou de avião. Que instrumento eu vou usar? E aí segue o exemplo. Eu escrevi as respostas, mas o que eu usei para escrever? Qual foi o instrumento? Com o quê? Com o giz. Ok? Meio ou instrumento. Então, vou ser repetitiva, mas para ficar bem claro, tá? Na próxima verificação, que é a segunda verificação do mês de maio, vai aparecer no plural como verificação de aprendizagem 2. Vocês vão responder a 10 questões sobre os tempos verbais, os modos verbais, o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, o tempo do modo subjuntivo, os 3 tempos, presente, pretérito, imperfeito e futuro. E a outra parte é sobre essa videoaula de agora, que a gente está relembrando também, que é advérbio, locução adverbial, onde eles estão, a localização deles, e de acordo com as circunstâncias que eles informam, eles se classificam como tempo, modo, lugar. Aí a parte de revisar o conteúdo, a teoria, eu separei em 2 videoaulas, a anterior e esta. E a parte de exercício, agora eu juntei as duas. Vai aparecer aqui exercícios sobre advérbio e locução adverbial e também sobre verbo com seus tempos do subjuntivo e para também identificar se está no indicativo, subjuntivo ou imperativo. Tá? Então, relembrando, os exercícios são bem parecidos com o que a gente já fez na plataforma e em outras videoaulas, só mudando as frases, mas o raciocínio continua o mesmo. Então, vê se vocês lembram desse. Leia e observe os advérbios destacados. Eu tenho aqui pouco, que está destacado, bastante, que está destacado, e muito. Essas palavras aqui, todas elas são advérbios, elas indicam, elas informam circunstâncias de quê? De tempo, de negação, de modo, de intensidade ou lugar. Então, você vai colocar um X em uma das opções aqui embaixo na letra A. Letra B. Agora faça uma flecha ligando cada advérbio à palavra em que ele está se referindo, que ele está dando, que ele está modificando, que ele está acrescentando essa circunstância. Então, pouco, o advérbio pouco, eu vou ligar a qual palavra da frase? Ele está dando a circunstância dele para qual palavra? Lembrando que o advérbio ele só pode oferecer circunstância para quem? Para um outro advérbio, para um verbo ou para um adjetivo, tá? Então, você vai fazer 3 flechas, ligando o pouco a alguma palavra, o bastante a alguma palavra e o muito também a qual palavra ele está sendo ligado. Lembraram dessa daqui? Então, vamos agora para a número 2. Essa daqui, então, eu coloquei algumas circunstâncias aqui em cima, lugar, tempo, afirmação, negação, dúvida, intensidade e modo, e lá embaixo tem as orações. E dentro de cada oração, eu destaquei, deixei em negrito um advérbio. Você vai fazer a correspondência de acordo com a maneira que ele é classificado, tá? Com a circunstância que ele apresenta, que ele informa, tá bom? Número 3. Leia as frases e complete o quadro abaixo com os advérbios, lembra uma palavra só, e locução adverbial, expressão com mais de uma palavra com a mesma função de advérbio. E depois classifique. Letra A. Diziam que ali, naquele quintal, havia formigas. Significa que, na letra A, eu tenho um advérbio e tenho uma locução adverbial. E você vai encaixar aqui nessa linha de baixo, ó, na letra A. Qual é o advérbio que tem lá na letra A? Você vai escrevê-lo aqui. Depois, qual é a classificação dele? Ele indicou tempo, modo, lugar, intensidade, enfim, você vai analisar. Depois, na mesma frase, você vai achar a locução adverbial. Vai colocá-la aqui, locução adverbial, uma expressão com mais de uma palavra. E vai classificá-la do lado. Tempo, modo, lugar, dúvida, enfim, aquilo que nós estamos aprendendo agora, tá? Agora vamos para o número 4.
Nessa questão número 4, eu não destaquei o advérbio. Você vai ter que encontrar o advérbio, cada um dos advérbios, e depois na linha do lado classificar se ele é de tempo, modo, lugar. Então, na letra A, vou dar umas dicas. Partiu hoje, mas voltará amanhã. Tem 2 advérbios que vocês vão encontrar ali. Na letra B, calmamente expliquei que não era motivo para choro. 2 advérbios novamente. Letra C, poucos ganham muito e muitos ganham pouco. 2 advérbios de novo. O orador representou muito bem sua turma. 2 advérbios novamente. Permanecerei aqui o tempo que for necessário. 1 advérbio. Letra F. Talvez eles não voltem logo. 3 advérbios. Letra G. Sempre estão alegres, nunca tristes. 2 advérbios. Lembrando um detalhe: quando você for localizar o advérbio não tem plural. Ele é invariável, ele nunca acompanha a frase que vai para o plural e nem tem gênero de feminino masculino, não altera gênero, tá? Então, ele é invariável. Se você encontrar alguma palavra aí que achar que ela é advérbio e ela estiver no plural ou ela puder ser colocada no plural, é porque ela não é advérbio, é porque ela é adjetivo, ela é característica, tá? Essa é a dica. Então, olha lá pelo número de advérbios que eu disse que tem em cada frase. A 5. Analise as locuções adverbiais destacadas e classifique-as. Então, eu tenho aqui na letra A eu tenho 2 locuções adverbiais e as duas são iguais, certo? Às vezes e às vezes. E aí eu vou ver qual é a circunstância que ele informa. O que é circunstância mesmo? Como é que eu classifico? Tempo, modo, lugar, dúvida. Embaixo tem outra, de vez em quando, daí você vai analisar o que ela informou e vai colocar aqui a classificação dela. E embaixo ele andava à toa, de novo, você vai classificar que informação deu a expressão, a locução adverbial à toa. Ok? Número 6. Também parecida com a número 5, você vai classificar, tá? Classificar é sempre dizer tempo, modo, lugar, só que agora não tem mais locução adverbial como no número 5. As palavras que estão destacadas em vermelho são advérbios por serem uma palavra só. Então, você vai colocar do lado aqui, ó, tempo, modo, lugar e assim por diante, tá? Lembrando que aqui para a gente se preparar não só para a verificação de aprendizagem, mas para a nossa volta para o colégio, para o conteúdo ficar organizado no caderno, esses exercícios da videoaula vocês devem copiar e responder no caderno, ok? Vamos para a 7. A 7 é um pouquinho sobre verbo. Identifique se os verbos destacados estão no modo indicativo, daí você vai colocar número 1. Vai colocar 2 se ele estiver no modo subjuntivo e 3 no modo imperativo. Lembraram da videoaula dessa semana ainda, da última aula e videoaula que tivemos? Então, se não lembraram, para não precisar voltar lá, lembrando, pode anotar aí, vou falar bem devagar se quiserem anotar no cantinho do caderno enquanto estão copiando. O indicativo indica um fato, uma certeza. O subjuntivo indica uma hipótese, uma possibilidade de acontecimento. E o imperativo indica um comando, uma ordem, um pedido, lembrando que sempre é na hora do discurso direto, quando tem uma pessoa conversando com a outra, tá? Analisa aqui a primeira oração, a primeira frase, né? Eu preciso que você volte logo para casa. Eu deixei destacado os 2 verbos, preciso e volte. Por isso que tem 2 parênteses, tá? E você vai completar esses parênteses na ordem em que aparecem os verbos. Então, o primeiro parênteses que tem aqui, você vai colocar 1, 2 ou 3, analisando o preciso. Depois, o segundo parênteses você vai usar para classificar o modo verbal do volte, ok? Então, preciso. Tá no modo indicativo? Coloca 1 aqui. Tá no modo subjuntivo? Coloca 2 aqui. Tá no modo imperativo? Coloca 3. Aí agora eu vou analisar o volte, o segundo verbo. Se o volte está no modo indicativo, coloca 1 aqui. Se está no subjuntivo, coloca 2 aqui. Se está no imperativo, coloca 3 aqui.
É um parênteses, o primeiro parênteses para o primeiro verbo, o segundo parênteses para o segundo verbo, tá? Vai acontecer de novo aqui em algumas outras, inclusive aqui na antepenúltima tem 3 parênteses, ó. Por que tem 3 parênteses? Porque tem 3 verbos destacados, você vai classificar o modo deles na ordem em que eles aparecem, ok? Número 8. Na número 8, os verbos destacados abaixo estão todos no modo subjuntivo. Então, a prof já disse que eles estão no modo subjuntivo. Agora, eu quero que você diga se eles estão no presente do subjuntivo, você vai colocar o número 1. Se ele estiver no pretérito, você vai colocar o número 2. Se ele estiver no futuro, vai colocar o número 3, tá? E estão todos destacados. Então, se eu soubesse que você viria cedo, estaria em casa. Essa frase tem mais do que um verbo, mas eu quero que você classifique só o que está de vermelho, ok? Vamos lá. Para fazer o número 9, você tem que fazer 2 coisas. Primeiro, localizar o advérbio. E depois perceber a qual palavra ele estaria apontando a seta, a qual palavra ele está se referindo, ele está acrescentando uma informação, um detalhe, uma circunstância. Lembrando que o advérbio ele pode apontar essa seta, dar a circunstância para um advérbio, para um adjetivo e para um verbo. E eu quero, olha lá o enunciado, a alternativa que contém um advérbio, todas contêm, mas eu quero um advérbio que modifica um outro advérbio, que ele está acrescentando uma informação a um outro advérbio, ok? Então, é básico, tem que ter 2 advérbios na frase, porque um está modificando o outro, um está acrescentando algo ao outro. Qual é essa alternativa? Só tem uma, tá bom? E a 10. E olha a 10. Assinale a alternativa, uma só, que contém um advérbio, e que esse advérbio modifica um adjetivo. Então, o raciocínio é igual ao anterior, você vai localizar o advérbio. Depois de localizar o advérbio, você vai ter que perceber qual deles, que só tem uma alternativa, que está modificando, que está acrescentando uma informação a mais a um adjetivo. Lembra? Adjetivo é característica, é estado de alguém. Então, qual é a frase que tem um advérbio que está acrescentando uma informação a um adjetivo? Escolhe lá, pensa bem. E para finalizar nossa revisão, a número 11. Agora eu quero a alternativa que contém um advérbio de novo, mas que esse advérbio esteja modificando um outro verbo. Então, vai em cada alternativa, sublinha lá, destaca o seu advérbio encontrado e aí olha para o resto da frase e vê. Esse advérbio, ele deu uma circunstância a mais a qual palavra? E essa palavra que recebeu essa circunstância, esse advérbio, é um verbo, um advérbio ou é um adjetivo? Eu quero que seja um verbo, que o verbo esteja sendo modificado por esse advérbio. Ok? Espero que tenham entendido bastante. Essa correção aqui nós vamos fazer na próxima aula online e também vai constar o gabarito na próxima videoaula, tá bom? Até mais!